Olá! Nesse vídeo eu vou demonstrar de forma prática como fazer uma caneta caseira muito eficiente para artes digitais. Também irei compartilhar uma dica para aqueles que já possuem uma caneta caseira similar e desejam torná-la ainda mais eficiente. Acompanhe todo o passo a passo e siga todas as instruções para que sua caneta funcione corretamente. Mas antes preciso passar dois avisos importantes. Primeiro, essa caneta não é recomendada para dispositivos com a tela trincada ou danificada. Segundo, se você for menor de idade, peça a um responsável adulto que o auxilie na montagem desta caneta, para evitar acidentes. Agora que todos os avisos foram passados, vamos ao tutorial. Você vai precisar de uma antena dessas de tamanho ajustável, geralmente utilizadas em aparelhos de TV ou rádio. Caso você não possua uma antena dessas disponível e não tenha como conseguir uma, outra opção é utilizar uma caneta esferográfica com corpo de alumínio, encontrada facilmente em qualquer papelaria ou loja de conveniências. Você precisará remover a carga e utilizará somente o corpo da caneta de alumínio. No entanto, você precisa se certificar que ela seja realmente de alumínio, para que após a montagem ela possa funcionar na tela do seu celular ou tablet. Continuando, você vai precisar também de um cotonete, um pequeno recipiente com água, uma tampa de garrafa já é o suficiente, e um pouco de sal. Eu irei explicar a importância do sal logo adiante no vídeo. Iremos usar menos de meia colher de chá. Agora você deverá desconectar todas as juntas da antena. Para isso, basta puxar cada junta, que elas deverão se separar facilmente. As minhas já estão separadas, pois eu precisei separá-las para fazer minha primeira caneta de testes. Ao fazer essa separação, lembre-se de fazer isso longe e na direção contrária do seu rosto para evitar acidentes. Nessa etapa, caso seja menor de idade, você deverá pedir que um responsável adulto faça isso para você. Não tente fazer sozinho, pois poderá acabar se machucando. Agora que elas estão separadas, você terá partes de várias espessuras diferentes. Nesse momento é altamente provável que você se sinta tentado a utilizar as de espessuras mais finas. Mas eu não recomendo, pois os celulares ou tablet possuem um sistema inteligente em que, se o objeto que tocar sua tela for muito pequeno, ele reconhecerá como toque acidental e não irá aceitar. Ainda que funcione, sua caneta apresentará muitas falhas. Então eu recomendo que você escolha uma de espessura intermediária, levando em consideração a espessura do cotonete. Com o auxílio de uma tesoura, corte o cotonete ao meio separando as duas partes de algodão. E então, insira em um dos lados da antena. Para facilitar o processo, eu sugiro que você vá girando a antena e forçando-a contra o cotonete. O cotonete deverá entrar bem justo e ficar somente com menos da metade da parte de algodão à mostra. Para sua segurança, eu sugiro que você coloque a parte do cotonete que sobrou, no outro lado da antena. Dessa forma, além de ficar com uma ponta extra, você também estará tampando aqui na metálica. Caso você possua algo que se encaixe bem, também poderá colocar nessa extremidade. No meu caso, eu achei uma tampinha que serviu perfeitamente. Mas esse é só um detalhe de acabamento e não afetará no funcionamento da caneta. Agora vamos preparar nossa solução com água e sal. Mas antes eu preciso passar algumas informações importantes, inclusive para você que já possui uma caneta touch caseira, similar a essa. Se você utilizar somente a água pura, sua caneta já vai funcionar. Porém será por um período mais curto de tempo, variando em torno de 30 minutos a 1 hora, dependendo da temperatura do ambiente onde você estiver. Agora, com a utilização do sal, esse tempo aumenta consideravelmente,
podendo chegar até mesmo a 4 horas ou mais, de utilização contínua. Isso ocorre devido ao fato de que a água em si não conduz eletricidade. O que faz com que ela conduza são algumas impurezas contidas nela. Então, com a adição do sal, você aumenta a condutividade da água, tornando sua caneta muito mais eficiente. Essa dica é válida para você que já tem uma caneta caseira e utilizava ela somente com a água pura. Continuando. Para essa solução, você vai precisar de um pouco de água, equivalente a uma tampinha de garrafa cheia. E a medida de sal será o equivalente a metade da metade de uma colher de chá. Caso você ache necessário, essa quantidade de sal pode ser reduzida ou aumentada de acordo com sua preferência. No entanto, não é necessário exagero. Um pouco já é o suficiente. Agora misture para que o sal se dissolva na água. Feito isso, sua solução de água e sal está pronta. O próximo passo é mergulhar a ponta de sua caneta nessa mistura, para que o algodão absorva essa água. Em seguida, retire e remova o excesso de água da ponta de sua caneta, com o auxílio de um pano seco. Não é necessário que o algodão fique encharcado, e sim, levemente umedecido, para que ele possa conduzir a corrente elétrica que está vindo de sua mão até a tela do dispositivo. Agora vou fazer uma breve demonstração de nossa caneta funcionando na prática. Caso no momento em que for utilizar sua caneta, você notar que a ponta está molhando a tela do seu aparelho, isso indicará que você ainda não removeu totalmente o excesso de água no algodão. Quando sua caneta parar de funcionar ou apresentar falhas, isso indicará que o algodão secou, e então será necessário que você repita novamente a imersão da ponta de sua caneta na solução de água e sal. Caso você considere isso um ponto negativo, lembre-se que uma caneta profissional geralmente possui bateria, e após algumas horas de uso, ela irá descarregar. Então, você terá que aguardar ela recarregar para continuar sua arte. No caso dessa caneta caseira, você só precisará molhar a ponta novamente, remover o excesso, e ela voltará a funcionar instantaneamente por mais algumas horas, sem que você precise ficar aguardando. Eu, por exemplo, utilizo ela tranquilamente por mais de 3 horas, até precisar molhar novamente. Como você está vendo, ela funciona muito bem, e o algodão desliza facilmente sobre a tela do dispositivo. Ao contrário das canetas touch, mais comuns, com ponta de borracha condutora, onde após alguns minutos de fricção com a tela, a borracha aquece e começa a ter dificuldade para deslizar. Ela também se destaca com relação às canetas touch, com ponta de disco. Pois, no caso de você precisar fazer uma grande quantidade de desenhos consecutivos, como em uma animação, por exemplo, ou tentar criar sua arte de uma forma mais acelerada, o disco começará a sabotar você, virando de forma irregular para lados não desejados. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, ou possua uma sugestão, deixe nos comentários. Eu sempre me esforço para ler e responder o máximo de comentários possível. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like. Dessa forma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e recomenda para ainda mais pessoas. Aproveite e confira outros vídeos do canal. Eu sempre posto vídeos relacionados a desenhos e animações. Você também pode apoiar o canal com sua inscrição. Esse vídeo foi apresentado por uma de minhas animações, com o auxílio de uma voz artificial. Espero ter ajudado, e agradeço que tenha acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo.